Interrompemos sua programação para um boletim urgente. Vikings espartanos com canhões de plasma assolam a face da Terra. E com esse cataclisma, parece que o único local seguro é o Bibliobunker. Senhoras e senhores, combatentes e lutadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bibliobunker. Eu sou o Sanzio, e para salvar a ovelha do lobo, às vezes você tem que ser um lobo. Eu sou Morsa, e hoje nós vamos ver o poder de uma boa galhofa. E hoje nós estamos com um convidado muitíssimo especial que me deixou eufórico quando me disse que iria participar do programa conosco. Nós estamos aqui hoje com Yoav. Isso aí, tudo bom? Olá para todo mundo, um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o Yoav, professor de Krav Maga, vim aqui conversar com vocês hoje também. Excelente, seja bem-vindo e bora pro Krav Maga. Eu gostaria de começar, na verdade, puxando para a gente fazer uma contextualização geral sobre a defesa pessoal e sobre a luta, né? A gente vê que, geralmente, os textos mais antigos, a luta e a defesa pessoal, ela tem origem da parte oriental, na grande maioria das lutas indianas e do Kempo e Kung Fu, e na parte ocidental ela tem muita origem do pancrácio, né, que são as lutas greco-romanas. A gente vê que geralmente as pessoas não param para analisar que a defesa pessoal e a luta, na verdade, ela tem todo um processo de pesquisa científica também, no final das contas, porque você pega um postulado que já existe, pega uma determinada técnica que já existia, que já tinha alguma coisa feita, e você vai administrando para as suas necessidades específicas. Com base nisso, você desenvolve novas técnicas, novas lutas, que é bem diferente do que todo mundo pensa, não é só sair por aí dando porrada. Você tem todo um sistema muito meticuloso do que fazer. A gente vê que o Kempo, ele teve essa importância, né, que muitas coisas nascem a partir dele. O pancrácio, ele também foi aprimorando, dando origem a algumas coisas como boxe. Uma coisa que eu acho muito legal do pancrácio, no caso, na verdade, das artes marciais em si, é a influência que elas têm sobre a cultura, sobre a vivência do povo. Porque o próprio pancrácio, ele se baseou de uma lenda. Basicamente, foi uma técnica que, teoricamente, Hércules usou para matar o leão de Nemeia e Teseu usou para matar um minotauro. Você vê o quão a arte marcial está atrelada até na própria religião das pessoas. A arte marcial, ela não deixa de ser uma arte, né? E como toda arte, ela retrata a sociedade, o momento em que eles estão vivendo. Então, você tem aí o Kung Fu, por exemplo, imitando movimentos da natureza, movimentos de animais. Então, depende de cada um por que foi criado, como foi criado. As armas que eles utilizam também tem muito a ver com a época e tudo que eles estavam vivendo no momento. Uma coisa que, com toda certeza, é cultural, né? Uma coisa que leva muito às raízes daquele povo que desenvolveu aquelas técnicas. O pancrácio é uma das artes marciais mais antigas do mundo. Ele tem registro de ter sido utilizado 3000 a.C. e é praticado até hoje. Ele foi um esporte das próprias Olimpíadas e hoje não é mais. Espartanos, qual é sua profissão? Uma outra curiosidade é que aqueles que amam os espartanos têm uma arte marcial que é treinada até hoje. Então você pode ver que, como o próprio Yoav disse, a arte marcial ela conta uma história. Um grande exemplo disso é que o Kung Fu, que aliás, Kung Fu eu descobri fazendo uma pesquisa para isso, que é um termo genérico para a arte marcial chinesa. Existem vários tipos de Kung Fu diferentes e o termo Kung Fu é apenas um termo genérico. E você vê que tem bastante divisão entre os estilos do sul e do norte. Por causa da geografia local da China, se eu não me engano, o sul da China ele é mais pantanoso e você usar chutes, você se manter equilibrado numa região lamacenta, era algo que não era tão eficaz assim. Então você vê que geralmente no sul eles lutam melhores com as mãos, já no norte, no lugar mais montanhoso, a galera para subir ladeira, né, subir nas colinas, tinham as pernas mais fortes, acabavam desenvolvendo melhor os chutes. Então é muita adaptação da região mesmo. Quando eu vejo uma arte marcial, uma luta, eu me pergunto o que levou aquela arte a ser assim.
o porquê uma arte é mais agressiva do que a outra. O que levou à necessidade, por exemplo, do próprio exemplo do Kung Fu, de uma usar mais a mão do que o chute e vice-versa. Eu acho isso uma coisa fantástica nas artes marciais. Mas eu sou suspeito pra falar. Só contextualizando, a arte marcial espartana é o Pancratus e ela é aquela coisa agressiva, porque a origem dela, a necessidade pela qual ela foi criada é criar soldados, só. É criar a melhor e maior força de elite que a Grécia já viu. Conseguiram, de certa forma. Os espartanos são lembrados até hoje. Por mais que a Esparta tenha perdido a guerra e ido quase ao pó, eles ainda são lembrados como guerreiros excepcionais e possivelmente uma das maiores forças bélicas da Idade Antiga. Uma pergunta que eu ia fazer para o Yoav é o seguinte: o Krav Maga é considerado uma defesa pessoal israelita, mas o criador é húngaro. Por que o criador é húngaro e a arte é considerada israelita? Vamos lá, deixa eu contar resumidamente a história. Ime, que é o criador do Krav Maga, ele nasceu em Budapeste em 1910, na verdade ainda no Império Austro-Húngaro, ali antes da Primeira Guerra Mundial, né? E aí veio a Primeira Guerra Mundial, teve aquela divisão do Império. Ele continuou na Europa. Em 1940 e pouquinho, ele se muda para Israel, né? Depois de passar aí por toda a sua infância e juventude na Europa, passando por perseguições por ser judeu, né? Então, perseguições fascistas e nazistas, lutando contra isso, não aceitando a humilhação. Ele vai para Israel, a sonhada Terra Santa, e lá ele desenvolve o Krav Maga. Então, por isso que o criador, ele é húngaro, né? Ele nasceu, na verdade, em Budapeste antes da Hungria, mas no Império. E ele criou a arte, criou o Krav Maga em Israel. Por isso a arte é considerada israelense. Eu não sei até onde é verdade, eu tava dando uma pesquisada e eu vi que, assim, na infância do Ime, né, que como ele sofria, às vezes, algum preconceito de antissemitismo, que ele morava numa região onde geralmente era um bairro judeu e às vezes vinham outras pessoas de fora para praticar o antissemitismo, né, e que ele realizava uma espécie de, como posso dizer, que ele era meio que um vigilante, assim, sabe, sempre que ele via alguma coisa do tipo, que ele lutava contra, que ele tentava confrontar essas pessoas, que ele não ficava calado de jeito nenhum, que ele sempre tentava lutar contra isso, contra o antissemitismo. Comentando antes do porquê que surgiu cada arte. Por isso que a gente fala que, por exemplo, o Krav Maga, ele se diferencia das outras por ser mesmo só defesa pessoal, e não uma arte marcial com outras culturas, outros objetivos. Então ele viu ali humilhações de todos os tipos. Pessoas invadindo o bairro judeu e botando fogo nas casas, violando as mulheres, matando todo mundo. E ele criou alguma coisa para que o pequeno conseguisse enfrentar o mais forte. Não porque tem 5 contra mim, não, agora eu vou aceitar ser humilhado, agora eles vão fazer o que eles quiserem, porque eu não tenho nada pra fazer contra, eu não sei o que fazer. Não, ele criou exatamente isso. Você consegue enfrentar alguém armado, você consegue enfrentar vários agressores, você consegue enfrentar se você tá no chão e ele tá em pé. Qualquer situação tem resposta. E contra essa humilhação que ele criou o Krav Maga. Eu havia comentado antes com o Morsa, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que o pessoal falou muito, geralmente a gente escuta muito falar, que não sei o que o Krav Maga é de covarde, que você bate em lugar específico, mas eu falei com ele, tipo, cara, isso foi inventado, postulado, que o cara pudesse se defender, e na rua você tem que pegar o que dá, entendeu? Você tem que fazer o possível. Que honra que o cara tem ao colocar uma arma na sua cara pra te assaltar, velho. Exatamente. Lembra que a realidade é outra. A gente fala sobre rua, a gente não fala sobre competição. Então não são dois competidores amigos, um tentando ganhar o outro. Não é um jogo de futebol. Claro que eu não posso bater no outro, a gente tá jogando juntos. Um quer ganhar, o outro quer ganhar, mas a gente não pode bater um no outro. Na rua não. Na rua o cara quer me matar. Pra conseguir sobreviver, eu tenho que fazer tudo. Tá
até falei com o Morsa ontem, ele até me perguntou assim, mas será que isso é verdade? Que bom que agora que você falou mesmo, né? Que ele pegou algumas técnicas, algumas coisas que ele via que era mais eficiente e que ele poderia ensinar, seja para pessoas mais fracas, seja para essas pessoas poderem se defender, né? Para qualquer um não abaixar a cabeça diante do antissemitismo, que inclusive nem vem desse momento, né? Ele é ad eterno aí, desde idades bem antigas. O antissemitismo, ele começou muito tempo atrás. Tem registro que desde a captura de Jerusalém pelo imperador Tito, em 70 depois de Cristo, começou essa, entre aspas, esse antissemitismo, porque ele começou como basicamente os judeus viraram prisioneiros de guerra. Depois começou, né? Ele veio se alastrando e criou uma carga monstruosa que vem se trazendo até os dias de hoje. Você pode pegar até em pontos não tão antigos assim na história. No período do Brasil colônia era proibido judeu no Brasil. E você denunciava o seu vizinho, geralmente você ganhava uma grana e ele era deportado ou até mesmo às vezes executado. Pra você ver o quão horrível sempre foi o antissemitismo. Eu vejo que o Krav Maga, ele foi como o próprio Yoav disse, uma forma necessária que os judeus viram de se defender, por serem sido perseguidos por toda a história. Sempre foram perseguidos, sempre sofreram o antissemitismo. Agora eles conseguiram, para pensar, é uma arte marcial bem recente, mas eles conseguiram uma forma de se defender desses problemas. O povo judeu foi perseguido por muitos e muitos aí, milênios, mas não é só agora que a gente começou a lutar contra. O Krav Maga surgiu agora, com certeza, isso é uma ferramenta incrível que deu pra gente lutar contra tudo isso, mas a gente luta aí contra isso desde muito tempo, cada vez de outras formas. Lembro que naquela época eu lutava com espadas e depois com outras coisas. Enfim, a gente nunca aceitou essa situação, mas a gente tem aí anos e anos de história de perseguições e de luta contra, e a verdade, se a gente for ver, é um dos povos mais antigos que conseguiu sobreviver muitos milênios para chegar até hoje. Coisa rara, que normalmente os povos se perdem, os povos se assimilam, são destruídos. A gente tem aí o povo judeu que passou por tudo isso e até hoje tá aqui firme, forte, se destacando. Se a gente for ver a quantidade de prêmios nobres que tem, muitos são do povo judeu, acho que mais de 20%, apesar de sermos só uma população muito pequena. Temos aí um país que exporta tecnologia para o mundo todo, mesmo para o Brasil. Foi um povo que sofreu muito, mas que conseguiu passar por tudo isso e hoje faz muita coisa. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, meu professor ficou de cara que em Israel eles conseguiram plantar no meio do deserto, fazer um sistema de agricultura genial no meio do deserto, coisa que era muito difícil antigamente, eles conseguem fazer hoje em larga escala. Na verdade, Israel foi o único país que terminou o século XX com mais árvores do que começou. Na verdade, eles desenvolveram uma tecnologia de plantação no deserto que deu tão certo que hoje exporta essa tecnologia aqui pro Nordeste brasileiro. Toda a técnica de nutrição e irrigação na seca é exportada aqui pro Brasil e tem dado muito bons resultados. Tem um processo de pesquisa também sobre dessalinização da água, que eu acho isso muito, muito legal. Porque numa região do deserto ali, né, no Oriente Médio, a água também é um problema, é um recurso muito vital. Hoje em dia existe uma cidade inteira em Israel que vive à base de água dessalinizada do mar. Então essa tecnologia já existe. Quando a gente fala hoje em dia em Krav Maga, foi algo muito recente, né? Se a gente for olhar com relação a artes marciais milenares, um registro de defesa pessoal desde antes de Cristo, por que o Krav Maga conseguiu alcançar assim, um patamar tão importante? O que ele tem de tão especial assim? O Krav Maga é a única técnica reconhecida mundialmente como defesa pessoal e não como arte marcial. E você tem aí, por exemplo, no boxe, você tem uma competição, dois tentando socar o outro e tentando nocautear o outro. Tem aí no judô, dois tentando segurar e derrubar o outro. Cada um na sua forma. O Krav Maga surgiu para defesa pessoal. Então você tem alguém tentando te esfaquear, alguém tentando te estrangular, como é que você defende? E pela eficiência das suas técnicas, isso de fato ter sido testado em combate em Israel com enormes combates, né, e ter mostrado a sua eficiência, ganhou o mundo todo depois, né, pela eficiência das técnicas e o que ela propõe a resolver. A Federação Sul-Americana de Krav Maga tem até um recorde, né, de maior aula ao ar livre. Foi da América Latina ou do mundo? Do mundo, da história.
Foi a maior aula de defesa pessoal já realizada. A gente esteve ali juntos, treinando 2.212 pessoas. Foi um dia incrível. Foi na praia de Copacabana, daqueles eventos gigantes que fazem na praia. Um desses foi nosso. Veio aqui o auditor do Guinness pessoalmente para ver o número, ver a gente treinando. Tinha algumas regras que tinha que cumprir. E no final ele deu pra gente esse recorde. Pra quem procurar no Guinness no ano, a gente tá lá. Foi em 2010. Saiu acho que na edição seguinte ou em 2 seguintes. A gente tem uma fotinho lá no Guinness com a maior aula de defesa pessoal. Retém o recorde até hoje? Sim. Na pandemia, com certeza não vai ser superado. Como que funciona a graduação? Ela também é tema de faixas? O Morsa havia comentado comigo que para você passar de faixa, você só pode passar de faixa na presença do grão-mestre. Exatamente. Bom, a gente tem graduações por faixa mesmo. Então, a cada graduação, a cada faixa, você aprende um número de técnicas. Então, o número você vai aprender, por exemplo, saída de estrangulamento, defender contra um soco e contra um chute. Aí na próxima faixa, contra faca e contra bastão. Aí na próxima faixa, contra cadeirada e contra machado. E depois contra arma de fogo. A gente vai complicando, claro, gradativamente, ensinando passo a passo. Quando o aluno é avaliado que ele sabe bem aquelas técnicas, que ele vai para a próxima faixa. Como é que ele é avaliado? Somente com o grão-mestre Cobb indo lá, simulando as técnicas do jeito que ele simula, ou ele avaliando que você tá pronto, e aí sim você passa no exame de faixa. Senão, você não passa. É uma das formas que a gente tem de garantir a qualidade do ensino, da qualidade das técnicas, da pureza das técnicas, né? Não deixar a técnica se perder, cada um inventar o que quer. Então, para ter digamos assim, um controle do Krav Maga em geral, não é cada instrutor que faz o exame para seu aluno. É o grão-mestre Cobb que vai em cada lugar, reúne os alunos do local, ele mesmo faz o exame para todo mundo. E assim também o aluno fica mais tranquilo de que aquilo que ele aprendeu é mesmo que devia ser aprendido. Não, mas se tem uma coisa que o aluno não fica tranquilo na presença do grão-mestre Cobb. Eu lembro da minha graduação, eu tava num cagaço. Agora que o Morsa falou isso, ele quebrou meu argumento, mas eu ia falar que às vezes o aluno ele pode até ficar mais inspirado em saber que, um grão-mestre que tá me vendo ali, tá me avaliando, né? Não é qualquer um que tá falando se eu aprendi ou não. É um cara que realmente entende. Se tem alguém que entende, é ele, né? E eu achei isso muito bacana, cara, porque é bem provável que você não deva ter muitos lutadores nas maiores faixas, mas os que tem são os melhores, né? Isso é muito importante, você manter sempre a qualidade. Com certeza. E pra quem tá ouvindo e por acaso não sabe quem é, vou fazer um resumo bem rápido. O grão-mestre Cobb é o meu pai, ele nasceu em Israel, se criou ali em Israel sua vida inteira, treinou Krav Maga com o criador do Krav Maga, com o Imi, lá em Israel. Assim, nos primeiros anos que Imi abriu a academia, o mestre Cobb começou a treinar criancinha e ficou lá o tempo todo, né? Serviu no exército e, enfim, todo o currículo dele. E aí sim, depois ele veio pra cá, pra América Latina, pra introduzir o Krav Maga aqui. O criador do Krav Maga, ele formou um grupo de umas poucas pessoas que seriam os responsáveis por expandir o Krav Maga, difundir o Krav Maga pelo mundo depois da sua morte. E mestre Cobb foi um deles, foi responsável aqui pela América Latina. Chegou aqui em 1990, trazendo o Krav Maga pra cá. Na verdade, na época, ninguém nem sabia falar o nome Krav Maga, né? Um nome meio difícil, mas hoje em dia já é fácil. 30 anos depois, né? Estamos em 2020. Somos hoje, com muito orgulho, a maior federação de Krav Maga do mundo. Quando foi selecionado, possivelmente o IME deve ter selecionado seus melhores alunos, né? Ele mandou cada um pra uma região, assim. Como que foi esse processo de levar o Krav Maga pro mundo? E me selecionou um grupo de 13 pessoas, que seriam eles os responsáveis por continuar o seu trabalho, vamos chamar assim. Claro, os alunos mais graduados, seus melhores alunos. Cada aluno, na verdade, por si, iria dividir e escolher uma região. Então ele não chegou e mandou, você vai pra lá, você vai pra cá. Isso foi uma decisão de duas partes. Tanto daquele mestre que o IME escolheu, junto com o IME, junto com todo mundo. A verdade é que muitos deles ficaram em Israel, por já viverem lá, a sua vida está lá. E o mestre Cobb ficou responsável aqui pela América Latina. Eu comecei a treinar com IME com 3 anos de idade, em 1968. Na minha época ainda não teve todos os heróis que tem hoje na televisão. Na verdade não teve nem televisão ainda em Israel. Televisão em Israel só chegou em 69, preto ou branco. IME para a minha vida toda, na verdade, não importa como criança, talvez ele veio isso desde criança até não sei quando, como um herói. Para alguns teve Super-Homem, outro teve Jaspion, para mim não teve IME. Mas IME para todos os seus alunos foi um pai. Ele lidou com todos nós como de verdade nos fomos seus filhos. Mas ainda para mim que eu fui ninguém, uma criança. Eu aprendi como chutar e socar antes que aprendi como ele com garfo e faca. IME para mim foi um símbolo. IME para mim foi o exemplo do certo, do errado, do certo faz, do errado não faz. IME para mim foi
símbolo da coragem, foi símbolo da pessoa que eu queria ser amanhã. No site da federação, diz que o Mestre Cobb começou a lutar com 3 anos. Isso é verdade, cara? É verdade. Ele começou junto com a família, na época fazia a família toda, e ele, claro, não queria ficar de fora, como criança, então ele entrou junto e começou, e continuou, com o tempo muitos da família pararam, e ele continuou, e ele fez, agora, alguns meses, 52 anos de Krav Maga. Que isso. É uma dedicação sem igual. Eu sou um bebê do Krav Maga, eu peguei só minha graduação até a faixa amarela, mas eu lembro que quando eu comecei a treinar uma academia que não era federada. Logo, a graduação não era feita com o Mestre Cobb. Os instrutores chamavam de charlatão. Vocês enfrentam esse problema atualmente, né? O do Krav Maga ter crescido tanto que muitas pessoas usam o nome para tentar crescer em cima e ganhar dinheiro e passar por essa... É exatamente o que você falou. O nome cresceu tanto que as pessoas se aproveitam do nome para ganhar dinheiro. É isso, o nome cresceu, né? Ficou famoso, as pessoas queriam. Então, muita gente se usou do nome para conseguir atrair as pessoas. Então, a gente tem, na verdade, 2 tipos. Temos o primeiro tipo, que são professores de qualquer outra arte marcial, que botaram na placa Krav Maga só pra ganhar mais gente, atrair mais gente. Mas, na verdade, ele tava ensinando outra coisa, entendeu? Então, esse é o primeiro problema que teve. O segundo, que é pior ainda, são, na verdade, pessoas que não têm nada a ver com nenhuma luta, fizeram um curso de um final de semana em uma instituição qualquer, viraram instrutores depois de um final de semana, e eles começam a dar aula, né? E aí, na verdade, os maiores afetados em tudo isso são os alunos, né? Porque eles caem na mão de um instrutor que eles não sabem a procedência, que não tem, né, a capacidade de ensinar do modo certo, sem saber, e é um problema, né? Porque lembra quando a gente fala sobre defesa pessoal, a gente fala sobre a vida do aluno que está em risco. Não é uma televisão que a gente vende, não é uma escada, um chuveiro, é alguma coisa muito séria, né? Que é a vida da pessoa que está se defendendo, num momento muito sério. Então, por isso a gente leva isso tão a sério. As pessoas têm que tomar certos cuidados com o instrutor que está ali na sua frente te ensinando. Eu fico imaginando exatamente essa situação do charlatão, em que ele tem um aluno, o aluno, sei lá, ele graduou o aluno até a faixa laranja, teoricamente. Aí o aluno passa por uma situação, por exemplo, tá na balada e acontece uma briga. Ele pensa, eu sei Krav Maga, eu consigo me defender ou defender a minha namorada que tá comigo. E ele chega, entra na briga, toma uma porrada, bota a própria vida, a vida da namorada, a vida dos terceiros em risco. Eu fico imaginando exatamente a situação onde o cara, ele acha que tá fazendo uma coisa pequena, ensinando uma coisa que, na verdade, nem existe, com o nome de uma coisa que é pra salvar vidas. Sim, esse é o maior problema, né? Afinal, eu falei, Krav Maga é defesa pessoal, uma coisa muito sensível, muito vital, muito importante. Então, qualquer errinho, qualquer coisa pode custar a vida de alguém. Complicado, mas tem que fugir desses charlatões e procurar alguém sério. Então, ouvintes, se vocês tiverem interesse em treinar Krav Maga, procurem um instrutor da federação. Você soube que na academia da esquina tem um instrutor, joga o nomezinho ali na federação, vê se ele é um instrutor certificado, pra evitar esse tipo de situação, pra evitar risco, pra não colocar sua própria vida em risco. Exatamente, falou tudo. Por favor, pelo amor de Deus, a gente pede, as pessoas só se dão conta depois que pegaram um profissional ruim e depois vem reclamar com a gente. Mas a gente não tem nada com ele, você pegou um cara que não é federado, né? Então, pelo amor de Deus, é 5 minutos pra verificar na internet se o cara é sério ou não. Enfim, procurar algum lugar que tenha. Igual a gente citou antes que o Mestre Cobb começou a treinar com 3 anos, mas hoje em dia, parâmetro assim, vocês treinam a partir de qual idade? O treinamento muda? Como que funciona isso? A partir de 10 anos, treino normal.
treina com adultos, treino totalmente normal. Abaixo de 10 anos, tem que ter uma turma infantil, que vai ter uma aula com uma dinâmica um pouco diferente. Você vai ver as técnicas do Krav Maga, mas o nosso objetivo principal é desenvolver a criança. Quer dizer, desenvolver suas habilidades físicas, desenvolver o seu controle emocional, sua coragem, sua disciplina, seu foco, trabalhar toda... Afinal, a pessoa está se formando, né? A maturidade da pessoa, o emocional da pessoa, o físico da pessoa, o corpo. A gente se preocupa em formar a criança, né? Porque ela tá formando a sua maturidade, o seu psicológico, o seu corpo. E, assim, os resultados que a gente tem com as crianças são fantásticos. É muito legal de ver. Você vê aí diferença de meses, né? Uns 3, 4 meses, parece outra criança. Tem aí um alongamento maior, consegue pular mais alto, e olha nos olhos do outro, e daqui a pouco tá mandando. Então você vê a pessoa se desenvolvendo. Então, isso, assim, os resultados são fantásticos. E a partir dos 10 anos, já entra em turma de adultos normal. Eu lembro que quando eu comecei a treinar o Krav Maga, na primeira semana, o meu instrutor, ele virou e falou pra mim: Krav Maga primeiro vai formar caráter, vai te ensinar a ser uma pessoa, depois ele vai te ensinar a lutar. Isso me leva a considerar que o Krav Maga, ele não é só uma autodefesa, ele é um estilo de vida. Com certeza. Você vê aí, por exemplo, treinamento com crianças, a gente pede o boletim da escola. Se não tem nota boa, não pode treinar, vai estudar. Entendeu? Nossa, a criança tem que entender que a educação é importante. E o instrutor verifica que a criança, depende da idade, né? Mas que a criança toma banho, que a criança escova o dente, que a criança obedece os pais. E isso não para por aí, né? Isso vai para a parte adulta também. Então, qualquer um que esteja tentando criar bagunça ou seja de mau caráter, não vem para as nossas aulas, vai embora. Afinal de contas, a proposta inicial era se defender, né? Não era eu ir simplesmente bater alguém de graça porque ele sabia lutar. Não só inicial. Isso continua muito claro nas nossas aulas. A gente reage quando alguém vem me atacar, quando alguém vem me ameaçar, quando alguém apresenta algum perigo pra mim. Eu não vou socar a cara de alguém de graça. Claro que não. Não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente faz. E tá aí outra grande diferença do Krav Maga para as outras artes marciais. Você vê, por exemplo, 2 boxeadores. Então, um de frente pro outro, se alguém bobear, bum, o outro bate. No Krav Maga, não. Tô aqui, você tá ali, somos amigos. Quando você vai pular no meu pescoço, opa, aí sim eu vou reagir. Então isso continua. O objetivo é se defender. Ponto. Quando você vem me atacar, eu me defendo. Até lá, somos amigos. A gente aprende que a gente tem que ter respeito até pros nossos inimigos. Respeito todo mundo merece. Se eu falava ora pois, se eu comia bacalhau... É uma arte marcial portuguesa que, nessa vez, eu não vou zoar. Eu só vou citar mesmo. O nome é engraçado, mas eu vou citar como uma forma de exemplo dessa amizade, dessa honra com os adversários em muitas artes marciais, é a galhofa. É uma arte marcial que visa imobilizar o adversário, mas que ela começa com um abraço. Tipo assim, vamos brigar? Vamos, então me dá um abraço aqui. Essa questão da amizade, dessa questão do respeito, eu acho que toda arte marcial ela prega. Com certeza. A única coisa é que, de novo, tem que procurar um profissional sério. Profissional de qualquer arte marcial que trabalha mesmo seguindo a tradição, seguindo a filosofia daquela arte, aí com certeza. A gente fala que quem luta não briga. Então, se você faz alguma arte marcial, faz alguma coisa desse tipo, mas com alguém decente, você não é daqueles que procura briga na rua. Muito pelo contrário. Igual você falou lá no início, né? O Krav Maga geralmente se treina para qualquer tipo de situação. Você estando no chão, você estando contra 5 pessoas, enfim. Os treinamentos também, eles abrem. Por exemplo, se você estivesse num local fechado, num ônibus, existe algum treinamento específico, algum lugar apertado, algum treinamento específico para contra 5 pessoas, treinamento específico para o chão? Existe algum tipo de treinamento que cubra essa... Cobre sim. Os treinos são baseados em simulações de situações reais. Então, parte grande dos treinos são simulações. A gente tem treinos contra várias pessoas,
a gente tem treinos no chão, a gente tem treinos até em ônibus. Tem seminários que a gente aluga ônibus mesmo e faz o treino dentro do ônibus. Então, o nosso objetivo é conseguir simular o mais próximo possível pra rua. Afinal, isso que vai dizer a qualidade do treino, né? Quanto mais próximo da rua, o treino foi melhor, a simulação foi mais bem feita. Isso em qualquer coisa, em simulação de acidente aéreo, que os comissários de bordo passam, a mesma coisa. Quanto mais real for o treino, melhor vai ser a reação deles quando chegar pro nível de precisar reagir em uma situação dessa. Mesma coisa em treinamento de defesa pessoal. Claro que a gente não leva o risco de machucar os alunos, longe disso. Eles vêm pra minha aula pra aprender a se defender, pra aprender a não se machucar. Então, uma das maiores preocupações que a gente tem é que eles não se machuquem nas aulas, mas, ao mesmo tempo, a gente procura aproximar o treino pra realidade. Por exemplo, treinando dentro do ônibus. Assim, eles vão sentir a dificuldade de se mover, dificuldade de defender, de bater, de tudo, dentro de um ambiente que ele tá sentado, tá mais preso, tá mais confinado, aproximando o treino pra realidade que eles vão ter. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco, é claro que só por áudio não dá pra gente exemplificar tanto assim, mas falar um pouco sobre a luta em si, né? Sobre o que ela foca, quais são algumas técnicas específicas, assim, algumas coisas. Enfim, como que é essa luta do Krav Maga mesmo e quais partes da luta, quais técnicas que são bem interessantes, assim, que você pode citar pra gente? Claro, vamos lá. Bom, o Krav Maga, a primeira coisa, ela é uma técnica de defesa pessoal. O objetivo é ensinar você, independente do seu tamanho, da sua força, das suas limitações, a conseguir se defender na rua caso alguém te ataque. Isso quer dizer de qualquer tipo de ataque. Claro que a gente começa mais simples, vai complicando conforme o treino, mas o objetivo é te preparar para um dia você conseguir se defender caso venha precisar. A gente vive na América Latina, um dos continentes mais violentos que a gente tem no mundo. Muitos dos nossos alunos precisaram usar o Krav Maga em situações de extrema violência, extrema necessidade, e todos os nossos alunos sempre saíram muito bem da situação. Isso atesta que as técnicas do IME, como foram criadas lá atrás, e nós que somos tradicionais guardamos elas como que estão, aquelas técnicas antigas, como é que eles dão resposta para a violência do mundo moderno de hoje, através da didática que foi criada por IME, como é que nossos alunos sobrevivem hoje em dia em muitas situações desagradáveis, infelizmente, que precisamos encontrar. A gente vê que no mundo inteiro também várias organizações militares, né? Eles usam o Krav Maga. A SWAT, se eu não me engano, algumas polícias brasileiras também. Sim. A Guarda Costeira, o FBI, etc. Vários utilizam. Eu acho desnecessário falar, mas o exército israelense... Claro. Todo o exército, todas as forças de segurança em Israel. Começou assim, né? O Krav Maga tem origem em Israel, foi adotado ali pelas unidades de elite do exército israelense logo no início, foi mantida como uma das armas secretas de Israel a nível de segurança e defesa durante quase 20 anos. E aí, daí se expandiu, depois do sucesso nas guerras, nas batalhas, se expandiu para as maiores tropas de elite do mundo. A gente aqui no Brasil já treinou praticamente todas as tropas de elite, né? Treinamos o BOP, por exemplo, aqui no Rio por anos. Treinamos agora nas Olimpíadas, treinamos os comandos anfíbios, que eles foram responsáveis pelo combate contra terror nas Olimpíadas. Treinamos a mesma coisa para o PAN, alguns anos antes. Treinamos as forças especiais do Exército, enfim, polícias eu estava mesmo dando um curso para a polícia até março, até estourar a pandemia e aí, claro, congelar o treinamento. Mas a gente volta e meia tem muitos treinamentos para esse mundo policial. A verdade, eles são dos que mais precisam da gente. Então, por isso, toda essa parte militar, a gente tem também treinamento militar, tem treinamento contra atentados terroristas, treinamento contra homem-bomba, treinamento contra fuzil, treinamento... Todas essas situações mais extremas, claro que não é a primeira coisa que o aluno vai encontrar quando ele vem para as nossas academias, muito longe disso, não é a primeira coisa que a gente vai ensinar ele, mas para treinamento militar e treinamento, toda essa parte, o Krav Maga também tem as respostas. Agora, um aluno que aparece nas nossas academias, ele vai passar por uma etapa de aprendizado, que vai levar aí a primeira etapa uns 6 meses, mais ou menos, e ele vai ter uma transformação muito grande como pessoa. Primeira coisa, ele vai aprender a se defender de muitas situações, ele vai ganhar uma noção em defesa pessoal muito ampla. Segunda coisa, ele vai ter uma melhora em seu condicionamento físico, né? Lembra que a gente tem aí uma parte física não muito pesada, mas que ela é progressiva e que trabalha bem o corpo. Então ele vai sentir aí uma melhora legal nessa parte.
E todo aspecto psicológico que não é menos importante. Então, ganho de coragem, ganho de autoconfiança, ganho de controle emocional, né? Você tem aí pessoas que nunca foram assaltadas na vida, talvez nunca vão ser, mas eles têm medo de andar nas ruas. Então, através do Krav Maga, ele perde esse medo e talvez ele não precise, de fato, se defender. Mas isso fez uma diferença em como ele vive todos os dias. Então, acho que talvez esse é um ganho, talvez o maior, dependendo de cada pessoa, que o Krav Maga traz pra vida, né, de cada um. Perder esse medo da violência, de ser agredido, de não sair à noite. De estar indefeso, né? Exatamente. Essa impotência, tira essa impotência e aí você vive de outra forma. Pedir, Yoav, exemplificar com alguma situação que algum instrutor já passou, alguma história real de vezes que o Krav Maga salvou alguém de alguma situação, ou preservou a integridade dos seus praticantes. Temos muitas situações, muitos relatos. Eu posso até contar um relato. Teve uma aluna nossa que ela foi encher o tanque de gasolina no posto à noite e o cara mandou encostar em algum lugar estranho, tentou levar ela para algum lugar estranho. Ela aplicou um dos golpes quando ela viu que o cara realmente estava tentando violar ela, vamos botar assim. Ela aplicou um dos golpes que a gente aprende de soltura de estrangulamento, não sei se você vai lembrar, de 1 a 11. Lembro. Atingindo os pontos sensíveis. O cara caiu, ela conseguiu sair correndo e entrou no carro e foi embora. Então, se safou de um possível estupro ali. Tô contando a história assim porque eu não gosto de relatar tanto, mas enfim, em detalhes a história foi um pouco mais dramática, um pouco mais drástica que isso, exatamente. Então, enfim, ela veio depois agradecer a gente pela diferença que fez, né, por praticamente ter salvo a vida dela. E assim, receber relatos desses de alunos é de arrepiar, né? Isso que faz a gente fazer o que a gente faz. Essa diferença que a gente faz na vida de cada um deles que vem relatar isso pra gente depois. É isso então, nós falamos hoje sobre uma técnica de defesa pessoal, combate corpo a corpo. No início a gente também falou um pouco sobre as artes marciais de maneira geral e sobre o antissemitismo. Eu queria dizer, antes das considerações finais do Morsa e do nosso convidado, duas coisas. A primeira coisa é que, no início, nosso planejamento, esse seria um episódio sobre artes marciais e defesa pessoal de maneira geral. Porém, as outras federações, elas meio que não responderam a gente, não falaram absolutamente nada. E eu já fico aqui o meu muito obrigado de verdade, não só para o nosso convidado Yoav, mas que transmite os agradecimentos do Bibliobunker para toda a federação. A gente fica honrado pela participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Morsa, quais são suas considerações finais? Eu só tenho a agradecer toda essa atenção, todo esse carinho da federação, em que nós perguntamos na maior humildade se seria possível pedir a um instrutor que participasse conosco desse episódio, e eles mandaram um nome tão grande que é o Yoav para participar conosco. Eu tenho muito a agradecer a toda a instituição e principalmente a você, Yoav. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande, obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso a vocês que estão aí talvez no início do caminho, que cresçam muito, que fiquem muito grandes. Quem sabe no futuro a gente tem mais uma entrevista aí também. As suas considerações finais também, Yoav? Bom, então para finalizar eu queria agradecer a vocês, agradecer a todos que estão ouvindo. Queria deixar aí um convite para que vocês venham fazer uma aula experimental gratuita, sem compromisso, em qualquer academia onde tenha instrutor da federação. Tá em todo o Brasil e estamos até em outros países. Então, onde quer que você esteja, procura uma academia, vai fazer uma aula experimental sem compromisso nenhum, só para você ver do que a gente está falando aqui na prática, né? Que gostou, fica, não gostou, não fica, não tem importância. Mas vai conhecer, porque a verdade, defesa pessoal hoje em dia é uma coisa que está se tornando quase uma necessidade, não um luxo, né? As chances de a gente ser atacado no mundo violento que a gente vive, na cidade violenta que a gente vive, é realmente grande. Então, é uma luta para a gente conseguir ensinar um pouquinho de defesa pessoal para cada um. Eu, pessoalmente, acho que isso devia ser matéria obrigatória nas escolas, por exemplo, que todo mundo aprenda o básico só de defesa pessoal. Isso na vida é extremamente importante. Assim como tem que aprender a nadar, tem que aprender a falar inglês, tem que aprender a se defender. Bom, quem esteja nos ouvindo, e vocês dois, é claro, vão ser muito bem-vindos em qualquer lugar da federação, seja para pedir uma informação, fazer uma aula, estão convidados, vão ser sempre bem-vindos.
chegado o momento esperado de encerramento desse episódio, a cerimônia de condecoração. Exatamente, Sanzio, exatamente. E dessa vez caíram de paraquedas conosco aquele que não participou do episódio, mas que toda vez que participa é muito querido pelos nossos ouvintes. Ele está sempre nos nossos corações. Thiago Paraquedas, vulgo Severino. Vou chamar o quebra-galho de Severino! Tapa-buraco oficial do Bibliobunker. Tapa buraco, tá aqui de novo pra tapar mais um buraco, galera. Mas vamos lá, meu querido. Esse episódio de Krav Maga foi muito bacana, nós aprendemos muita coisa. Nosso convidado Yoav foi genial em sua participação. Mas já acabou o episódio, então vamos falar dessas medalhas que cada dia que passa tem menos. Eu acho que vai chegar um dia que vai ter negativo o número de medalhas. Mas vamos lá, que a gente tem que lembrar daqueles que participaram. E essa galera tá sempre presente. Eu vou apelidar eles de o Batalhão dos Eternos, porque eles participam de todas as medalhas. Eu vou começar com ele, @Davi Raftopoulos de Oliveira, ele que sempre participa aqui com a gente. Receba a sua medalha do coprólito. Ela é um pouco mal cheirosa, mas fazer o quê? O segundo medalhista, o nosso Léo do RH, do Recursos Humanos? Não, do Rolando Histórias, @podcastRH. Receba seu cocôzão, medalha, coprólito. Também participante assíduo aqui da nossa medalha. Não vai receber uma medalha tão garbosa como as outras. Uma medalha tão cheirosa quanto nos tempos de outrora. Uma medalha que de longe fica perto da de ouro, muito de longe da de prata e mais de longe ainda da de bronze. A medalha Cropólito. A medalha Cropólito vai para Léo H. Santos. Uma frase dita pelo nosso Léo H. Santos, inclusive, é que ele só vai parar no Phelps. Ele vai pegar todas as medalhas que o Bibliobunker puder disponibilizar para ele. Vai perder! Vai ganhar! Aproveitando que as medalhas foram curtinhas, vamos deixar de novo um recado da discussão do YouTube e no Instagram. Tá rolando ainda a votação, ela vai até dia 4 de dezembro pro tema do último episódio do Bibliobunker no ano. Morsa, Paraquedas, quais são esses temas bem legais? Diga aí pra gente. Vamos lá, Sanzio. Vou falar do primeiro aqui. Já falo com a galera. Não é pra votar nesse tema, mas tá aqui na lista, eu tenho que falar. A Rainha Gorgo e os Guerreiros de Esparta. Outro tema possível, Cleópatra e o Egito Ptolomaico. Into you. É um tema já mais legalzinho. Qualquer coisa mais legalzinho. Só o Thiago original que não pode ganhar. Esse eu faço questão de falar. Rei Robert the Bruce e a independência da Escócia. Freedom! Votem nesse. E outro tema também interessante para se votar no lugar da Rainha Gorgo é o Tlatoani Montezuma e a Sociedade Azteca. E por último, moça, qual tema que seria bacana se a gente falasse mais sobre? Eu já desisti, ele não vai ganhar. Ele não vai já ganhar. Largou de mão? Que isso? Já. Mas eu tenho esperança que o inverno há de chegar e ele vai virar esta bosta na última semana. É o Czar Pilter e a Grande Guerra do Norte. É uma das maiores guerras da Idade Antiga. Gente, pelo amor de Deus, vota nele. Eu tenho que defender o Morsa aqui, que apesar de não ter sido o tema que eu escolhi, a Grande Guerra do Norte é realmente um tema muito bacana. Pra quem não sabe, foi a guerra que originou a Rússia. Então, se vocês quiserem aí, também é um tema muito bacana. Votem em qualquer um que não seja a Rainha Gorgo. É isso, gente. No momento, a Rainha Gorgo tá aí liderando com 25 votos. Logo atrás, coladinho no retrovisor, assim, pegando Rei Robert the Bruce com 21 votos. Ali, mais um pouquinho atrás, não tão longe assim, com 20 votos, coladinho, pau a pau ali com Robert the Bruce, Tlatoani Montezuma. Um pouquinho mais atrás, ali com 12 votos, a Cleópatra tá na 4ª posição. E assim, amargando uma lanterna, mas uma lanterna mesmo. Czar Peter tem 2 votos. Mas não se esqueça de uma coisa, o inverno tá chegando. Na verdade, cara, eu não sei em que país você tá, mas o inverno acabou de acabar, a gente entrou na primavera. Inclusive tá um calor desgraçado por todo o Brasil. É por isso que a Rússia tá perdendo, exatamente por isso, velho. Mas é isso, gente. Eu gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes que ouviram tudo. Um grande abraço a todos. Participem da votação, participem da medalha e é isso. E assim como o nosso convidado de hoje, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que vocês sempre são bem-vindos no nosso bunker.
E o salário, ó.